Olá, hoje nós vamos falar sobre economia digital. Vamos analisar toda a evolução do processo de conhecimento humano até as suas aplicações no dia a dia das empresas, como é que isso tem mudado o comportamento das pessoas, das empresas e dos negócios atualmente. Para compreendermos melhor toda essa passagem, como é que nós chegamos nos dias de hoje, existe um autor chamado Alvin Toffler que escreveu um livro chamado A Terceira Onda, que procura nos expor toda essa evolução e todos esses processos. Vamos iniciar a nossa jornada a partir lá dos momentos primitivos, ou quando surgiram os primeiros grupamentos humanos. Como é que eram esses grupamentos humanos? Como é que essas pessoas se expressavam? Como é que eles agiam? Repare, num primeiro momento, todos eles estavam extremamente preocupados em sobreviver, ou seja, mal sabiam se comunicar e eles eram pessoas nômades, ou seja, migravam de um espaço a outro buscando o quê? Alimento, proteção, né? E eles tinham adversidades junto à sociedade. Então veja, aquele ambiente deles era um ambiente extremamente adverso, né? Com isso, eles começaram a ter diversas descobertas. E que descobertas foram essas? Iniciaram primeiramente em descobrir pequenos instrumentos que passaram a ser armamentos feitos a partir da pedra polida, da pedra lascada. Em seguida, eles começaram a perceber e desenvolver alguns mecanismos de linguagem e conseguiam se comunicar entre si. E mais à frente um pouco, eles começaram a perceber que tinham certas plantas que poderiam ser plantadas e colhidas, portanto não precisavam mais se deslocar tanto, e por outro lado poderiam domesticar alguns animais. Com isso, eles estavam assegurando a sua perpetuação, né? Ou seja, estavam garantindo o alimento e aumentando a sua longevidade dentro da terra. Outra característica curiosa desses povos é que nesse momento, quando nós começamos a plantar e esses grupamentos se fixam na terra, surge então o que o Toffler chama de primeira grande onda, que era a era da agricultura. Ou seja, o homem se fixa na terra e aí passam a crescer as sociedades e as comunidades. Dentro deste contexto, nós vamos ver surgir então grandes sociedades, como por exemplo os egípcios, né? Há mais de 5.000 anos atrás. Depois veio a sociedade grega, com toda a geração de conhecimento e filosofia que nós conhecemos hoje. Em seguida, nós começamos a ver um grande desenvolvimento a partir do Império Romano. E o Império Romano começa a consolidar todo esse conhecimento que foi gerado, né, ao longo desses tempos e começa a criar uma sociedade extremamente desenvolvida e ele se espalha por uma área geográfica extremamente grande, que vai desde quase toda a Europa, né, e mais um pedaço da África. Portanto, se tornou um dos grandes